Olá, fera! Nessa questão aqui ele quer saber as componentes do vetor A, B e C e por último do vetor A mais B. Então é uma questão apenas para a gente se acostumar um pouco com a decomposição, com os componentes. Então, olha para cá que depois que você pegar a ideia, as coisas vão ficar bem mais simples. Vamos começar pelo vetor A. O vetor A, se a gente fosse decompor ele, o vetor A, se a gente fosse decompor ele empurra o cara para lá. É um vetor, se a gente pensar como força, que empurraria naquela direção e sentido. Você entende que se eu fosse decompor, lá pela aula de decomposição da gente, eu teria que puxar para direita e para cima ao mesmo tempo, exatamente assim, de tal forma que se eu tirasse a resultante desse que eu desenhei na horizontal com esse da vertical, daria para lá, se a gente fechar o paralelogramo. Tá imaginando isso? Então eu acabei de desenhar quem são as componentes do vetor A. O vetor A tem uma parte horizontal e uma parte vertical. E se eu juntar esses dois, vai acabar dando o vetor A de novo. Então esse aqui seria o AX, o A na horizontal, e esse seria o AY, o A da vertical. E a pergunta dele é justamente essa: quem são as componentes do vetor A? Quem são as componentes do vetor A? O AX, eu estou vendo aqui porque eu desenhei, ele tem duas unidades. Ele tem duas unidades. O AX tem duas unidades. E o AY tem 1, 2, 3. Tem 3 unidades. Beleza? É por isso que é extremamente importante, quando uma questão nos der um papel milimetrado, todo quadriculadozinho, a gente desenhar a resposta na própria figura dele, que aí tudo vai facilitando. Pelo fato de eu ter desenhado aqui, eu consigo enxergar com muita clareza que eu não preciso descobrir quem é o tamanho do vetor A, porque ele não perguntou. Ele quer as componentes, e eu já sei que ele tem 2 na horizontal e 3 na vertical, esse vetor A. Já encontrei, aqui já é a resposta. O vetor A tem essas duas componentes. Vamos olhar agora para o vetor B. Aí ele é mais fácil, O vetor B, eu não sei se você percebe, mas o vetor B ele está completamente na horizontal. A parte horizontal dele engloba 2 quadrados. Então o BX dele vale 2 unidades. Mas entenda, o B ele não tem nada na vertical, porque ele está todo na horizontal. Na vertical ele não tem ninguém, ele é 0 na vertical. As componentes do B são 2 na horizontal e nada na vertical. Perfeito? Vamos olhar para o C agora. O C, se a gente reparar, ele é todo vertical. Então ele não tem nada de horizontal. O C não tem nada na horizontal. No eixo X ele não tem nada. Já no eixo Y, ele tem, ele é todo Y. Ele tem 2 unidades no Y. Mas notou que ele está para baixo. Então no eixo Y ele está contra, então a componente seria menos 2. Isso é muito parecido com fazer a análise em termos dos vetores unitários, I e J. Tudo que tiver X seria I, tudo que tiver Y seria J. Mas entendeu a ideia? A questão queria isso. Muitos alunos não conseguem resolver essa questão por não entender o que ele quer. Mas repare que uma vez entendido, fica relativamente simples. E agora nós vamos para a pergunta mais chatinha. Ele quer agora, veja, já descobrimos o A, o B e o C. Mas ele também quer que a gente descubra as componentes do A mais B. As componentes do A mais B. Eu vou chamar A mais B de resultante R, tá bom? Eu vou chamar A mais B de resultante R. E a gente vai desenhar, tentar desenhar quem é R aqui no papel quadriculado, porque aí tudo vai ficar mais visual. Lembre da dica, toda vez que ele me der um papel quadriculado, tente usar, porque aí muitas coisas vão ser facilitadas. Então, eu vou apagar esse A aqui, que eu já usei, já descobri quem é a resposta, o AX e o AY, e vou agora concentrar todas as minhas forças em descobrir o A mais B. Vou usar polígono, que eu acho mais simples, a regra do polígono. Eu vou pegar o vetor B e vou colocar aqui no final de A, porque polígono desenho primeiro, que é o A, onde terminar eu desenho B. Aí eu vou puxar ele e botar aqui, Desenho primeiro, onde ele terminou, que é esse ponto, eu começo o B. O B, lembre que engloba 2 quadrados, então eu tenho que desenhar o B até aqui, Esse que eu acabei de desenhar é o B,
Só fiz mudar ele de lugar. Peguei ele aqui de cima e trouxe para cá, para ele ficar exatamente onde o A terminou. Quem é o vetor resultante R? Se eu usei polígono, o vetor resultante R é ligar o começo de tudo até o final de tudo. Então fica assim, ó. O vetor R é esse aqui que eu estou desenhando, ó. Esse é o vetor R. Esse é o vetor R. Uma vez desenhado o vetor R, eu volto a fazer essa análise que eu estava fazendo, ó. Esquece o A, esquece o B. Foca apenas no vetor R, nesse que está em preto aqui. Tá notando que o vetor R, se eu fosse fazer a decomposição dele, eu trocaria ele por alguém puxando para a direita e alguém puxando para cima. E que se eu pegasse esse que eu desenhei em azul e somasse vetorialmente com esse que eu peguei em azul para cima, daria ele de volta, ó, pensando no paralelogramo, ó, daria ele de volta. Ó. Então acabei de desenhar as componentes do vetor R, do mesmo jeito que eu tinha feito com esse vetor A, ó, da mesma forma. Uma vez desenhado o R, que é A mais B, agora eu consigo ver quem são as componentes. E as componentes dele, ó, aqui seria o Rx, que eu estou vendo que engloba 1, 2, 3, 4 quadrados, ó. E aqui seria o RY, que engloba 1, 2, 3 quadrados. Então, o vetor R, que é o A mais B, na horizontal, vale 4 unidades, e o vetor R na vertical vale 3 unidades. Ambos positivos porque estão no sentido positivo do eixo X e do eixo Y. E esse vetor R seria o A mais B. Tranquilo? Um forte abraço e até a próxima.